18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Começa mais uma edição do programa 18 horas e hoje é quinta-feira, dia 22 de julho de 2021. Juntos com você mais uma vez aqui no Melhor Mix para mais uma edição do 18 horas, né, Carimilhão? Tudo Exatamente. bem? Boa noite, Carlão. Tudo boa, certinho. Boa. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. 6 e 1. 18 horas. Agora vamos aos destaques do 18 horas de hoje. O governador em exercício, Carlos Almeida, exonera o secretário de Segurança, Coronel Bonatis. Logo depois, o governo do Amazonas, do estado, envia nota e nega a exoneração. E o governador do Amazonas, Wilson Lima, segue sem nomear oficialmente um titular para a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência do Amazonas. No último dia 9, o então secretário da pasta, o delegado Samir Freire, foi preso em operação da Polícia Federal. Carta assinada por mais de 50 ONGs cobra que o Ministério Público Federal retome força-tarefa na Amazônia para combater crimes ambientais. Levantamento feito nos postos de combustíveis mostrou que o Amazonas é o estado que teve a maior variação no preço da gasolina e do álcool no mês de julho. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia. Os principais destaques dessa quinta-feira você confere a partir de agora até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o secretário de Segurança do Estado, Loismar Bonatis, foi demitido do cargo pelo vice-governador Carlos Almeida Filho, que estava como governador em exercício. Em nota distribuída na manhã de hoje, Carlos Almeida justifica que a demissão se deu em nome da moralidade. E mais, diz que a exoneração foi um ato de extrema necessidade diante do escândalo que a permanência do secretário representava à frente da pasta. E a avaliação é que a demissão do secretário de Segurança era o que o governador Wilson Lima deveria ter feito, mas vem mantendo Bonatis no cargo, mesmo com todos os escândalos envolvendo a segurança pública. Primeiro foram as chacinas e rebeliões nos presídios, com a morte de mais de 100 presos, e que repercutiu no Brasil e no exterior. A cúpula da segurança pública é acusada também de acolher e apoiar uma milícia com participação de policiais militares e civis envolvidos no tráfico e em grupos de extermínio. Em janeiro deste ano, Manaus e outras cidades do interior do estado ficaram sitiadas com atos criminosos de facções que incendiaram prédios públicos, agências bancárias e também ônibus numa demonstração de força, enquanto a população e até as autoridades ficaram acuadas e também com medo. Mais recentemente, Samir Freire, secretário de Inteligência, que faz parte da cúpula da segurança, foi preso pela Polícia Federal por usar a estrutura da secretaria para roubar ouro de garimpeiros. Lembrando que todos esses fatos foram noticiados aqui no programa 18 horas. São dezenas de escândalos que, num governo sério e ético, inviabilizariam a permanência de Loismar Bonatis no comando da Secretaria de Segurança. Carlos Almeida, o governador em exercício, usou esses fatos para justificar a exoneração de Bonatis. Ele disse o seguinte, abre aspas, além do colapso na saúde, que infelizmente resultou na morte de muitos amazonenses, o Estado vem sendo vítima de uma infinidade de desvios éticos, que, segundo investigações, atingem também a segurança pública. Portanto, não tendo o governador exercido tal obrigação, coube a mim pedir a exoneração do secretário em nome da moralidade, fecha aspas, diz a nota assinada por Carlos Almeida. Mas o governador Wilson Lima se apressou em desfazer o ato de Carlos Almeida. Em nota à imprensa, a Secretaria de Comunicação do Estado diz que o ato de demissão assinado por Carlos Almeida é ilegal e que não teve validade nem efeito. Ou seja, para Wilson Lima, o governador Bonatis continua secretário de Segurança. A nota ressalta ainda que o ato de Carlos Almeida é gravíssimo
tem o objetivo de causar instabilidade e também danos ao governo. Bom, todos sabem que a relação entre o governador e o vice estão estremecidas, mas esse ato de demissão de Bonates não é um ato político e sim uma necessidade diante de tantos escândalos e do estado de insegurança em que o estado do Amazonas que a gente vive. A demissão de Bonates é mais um capítulo do caos em que se encontra a segurança pública do Amazonas. O sistema foi totalmente desmontado pelo governo de Wilson Lima. Nem a polícia militar, nem a polícia civil, por exemplo, tem viaturas. O efetivo de policiais e agentes está defasado. As viaturas sumiram das ruas. Não há armas e munições suficientes para o enfrentamento da criminalidade. Carimilhão, digo mais e ainda acrescento, não temos delegados e escrivães nas delegacias do interior e falta delegado até mesmo nas delegacias aqui da capital, Manaus. E com tudo isso, as facções ganharam terreno e hoje dominam o estado por completo. O governador Wilson Lima, ao invés de manter aí a demissão de Bonates, o prestigia ainda mais, dá mais moral. Como a gente sempre fala aqui no 18 horas constantemente, viramos um autêntico faroeste caboclo, onde a bandidagem pode tudo e o cidadão fica à deriva, né? Fica totalmente inseguro. E no meio dessa polêmica da exoneração de Bonates, a Secretaria de Inteligência do Governo do Estado permanece sem titular, depois da prisão do secretário executivo, o delegado Samir Freire, por suspeita de roubo de ouro de garimpeiros. Membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Alcadipani diz que o fato do governador Wilson Lima demorar tanto para anunciar um novo titular para a pasta é no mínimo estranho. O governo se cala e não responde quando pretende nomear um novo secretário para o setor de inteligência do Amazonas. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. Já se passaram 14 dias desde que o secretário executivo adjunto de inteligência do Amazonas, Samir Freire, foi preso juntamente com investigadores da Polícia Civil durante a Operação Garimpo Urbano do Ministério Público do Amazonas, em parceria com a Polícia Federal. O secretário foi acusado de liderar um esquema de roubo de ouro irregular de garimpeiros, usando a estrutura do setor de segurança do Estado. Até hoje, o governador do Amazonas, Wilson Lima, mantém a secretaria sem um titular oficialmente nomeado. Sobre isso, o professor da Fundação Getúlio Vargas e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Alcadipani, disse que é no mínimo estranho o governador Wilson Lima demorar tanto para anunciar um novo titular para a pasta. Deveria-se sim ter um setor de inteligência que funciona, que fosse atuante, e quando a gente não tem a presença de um titular nessa área, isso mostra um completo descaso, uma completa não preocupação do governo estadual com a questão de inteligência, né? Para mim, chama muito a atenção o fato de a gente não ter um titular ocupando essa função, né, na medida em que isso é central para a gente poder ter uma polícia inteligente, uma polícia de segurança pública que vá combater de fato o crime organizado. Até, aliás, dá para se especular qual que é o interesse de você não ter isso organizado e estruturado no estado do Amazonas. Eu acho que essa é uma questão muito importante. A SEAI é considerada o cérebro do governo por ser o setor que tem informações privilegiadas e por saber de todos os acontecimentos do estado. O especialista disse ainda que a região de fronteira do Amazonas requer uma política de segurança séria para combater o crime organizado. O Amazonas é um dos estados centrais para qualquer política séria de segurança pública no Brasil, né? Ele é um estado onde você tem uma região de fronteiras, né? Fronteiras com diversos países, produtores de cocaína. A gente tem também aí uma questão de garimpo, que é uma questão extremamente séria, além de falar da preservação da selva amazônica, né? Que a gente sabe que muitas quadrilhas elas atuam, ou seja, o que não falta no Amazonas é crime organizado, quadrilha especializada que precisa ser combatida. O 18 Horas perguntou ao governo do estado se já há previsão de quando um novo secretário de inteligência será apresentado, mas até o fechamento da reportagem, nem a Secretaria de Segurança Pública, a qual a SEAI é subordinada, e nem a Secretaria de Comunicação do governo do Amazonas enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre essa crise na segurança do Estado, vamos conversar agora com o Coronel Amadeu Soares, que já foi secretário de Segurança Pública do Amazonas e conhece o sistema como poucos. Muito boa noite, Coronel. Seja bem-vindo ao programa 18 Horas. Tudo bem? Boa noite, Carlão. Boa noite
Karine, boa noite, ouvintes da Rádio Mix. Então, Coronel, esse caso da demissão do secretário de Segurança pode ser visto como mais uma demonstração de que o caos se instalou na segurança pública do Estado? Karine, eu vejo com bastante preocupação o fato da demissão ter ocorrido dessa maneira, né? De o vice-governador ter levantado e ter praticado o ato que muitos estão reputando como ilegal, mas de ilegal ele não tem nada, até porque o vice foi eleito junto com o governador e na ausência do governador, o governador é o vice, então eu não vejo nenhuma ilegalidade nisso aí. Me assustou o fato como ocorreu, e o Amazonas aqui pode estar agora sendo comparado a Sucupira na questão política. Na questão operacional e administrativa, nós já vimos aí destacando alguns pontos que já mereciam ter tomado algumas providências há algum tempo, né? Não só essa do afastamento também do secretário de Inteligência, né, que não pode parar, é um setor que é o coração da segurança pública, o cérebro da segurança pública, melhor dizendo, porque ele assessora todas as delegacias onde estão havendo investigações com autorização judicial para que aconteça o monitoramento e acompanhamento de alvos, é feito por intermédio da SEAI, e isso daí é uma coisa que não pode parar, porque isso instrumentaliza os processos investigatórios, né? Ao mesmo tempo em que o governo precisa fazer todo um caminho de volta, né? Precisa retomar a confiança não só da população, mas também dos órgãos de inteligência, dos órgãos de controle e da população em geral. Porque esse trabalho levou muito tempo para ser feito, né? Para tão rapidamente ser destruído. Houve ali a aplicação de muitos profissionais que se dedicaram bastante para impor o respeito e a confiança necessárias para que a atividade de inteligência fosse desenvolvida na segurança pública. E esse trabalho ele não pode simplesmente ser jogado fora porque alguém foi lá e fez o que não devia. Ou, né, ainda está em apuração, eu não quero aqui fazer juízo de valor. Mas o fato é que ali é aquela história da mulher do César. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Ok, Coronel, recentemente o secretário de Inteligência, o Samir Freire, ele foi preso pela Polícia Federal por usar aí a estrutura da secretaria para roubar ouro. Ele foi exonerado do cargo e até hoje o cargo ainda não foi ocupado, está lá, está livre. Na sua análise, é possível fazer segurança pública sem esse sistema de inteligência aí atuante? Não é possível, Carlão. Não é possível porque tem toda uma... Segurança pública, ela é um sistema, né? Então esse sistema, ele tem uma base, ele tem uma zona intermediária e tem a zona alta, que é onde se investigam as quadrilhas, as facções, o crime organizado. E isso não tem como ser feito sem você ter a estrutura da Secretaria de Inteligência apoiando as delegacias, apoiando os DIPs. Tá capenga. Não só na questão de controle, mas também na questão de acompanhamento, na questão da auditoria, se precisar ser feito, você tem que ir lá um equipamento que pode ser auditável a qualquer tempo, pelo Ministério Público, por outro órgão de controle que necessite. Então isso é importante que a sociedade tenha esse respaldo, que a segurança pública tenha esse respaldo para poder apresentar processos na justiça com provas técnicas, demonstrando claramente que aquele indivíduo praticou aquela ação, aquele crime, aquele ato que está se acusando. Então eu não vejo como, e também não vejo como ficar esse delay aí com relação à ocupação nova desse cargo. Já era para ter sido nomeado um novo secretário e as coisas deveriam já estar funcionando. O que a gente percebe, Coronel, é um desmonte, né, nas forças de segurança aqui no estado. E para muitos, eles analisam que esse desmonte pode ser interpretado como uma política planejada pela atual administração, fazendo parte aí de um acordo firmado com as facções criminosas. Procede, Coronel? Isso daí já é mais grave, né? Isso aí já é mais grave, porque você não tem como... não tem como admitir que uma estrutura oficial de Estado possa estar ajoelhado para quem quer que seja. Porque não existe uma coisa que é inimaginável. O Estado, ele é soberano, ele não pode ajoelhar para ninguém. Pelo contrário, ele é o responsável, é o disciplinador pela aplicação das leis, pelo controle social, enfim.
toda aquela confiança que o cidadão que paga imposto, que paga os tributos, deposita no governo para que ele discipline as atividades em sociedade, estão depositadas ali. Então, sobre essas pessoas não podem pairar dúvidas, principalmente sobre suas condutas, né, morais, profissionais, etc, etc. Então, estamos vivendo um momento que eu não sei mais o que precisa acontecer para que uma providência seja tomada, porque as coisas já ultrapassaram os limites da loucura. Coronel, com toda essa situação que vem acontecendo aí na segurança pública, é claro que o grande resultado disso é o quê? A população está insegura, né? Na sua casa, na rua, em qualquer lugar. A população fica insegura. Substituir a cúpula da segurança seria o suficiente para a população se sentir novamente segura, ou pelo menos começar a se sentir segura? Como seria essa relação? Porque está todo mundo inseguro, né? Porque está meio caos nessa segurança pública. Coronel? Na verdade, Carlão, a população é a grande vítima de tudo isso, né? Ela é a grande vítima, ela que está sofrendo as consequências aí no dia a dia, né? Eu não tenho acesso mais aos dados estatísticos, mas as taxas criminais devem todas estar nas alturas, em que pese ainda haja abnegação de alguns aí no enfrentamento dessa criminalidade, né? Mas são ações isoladas e eu não vejo assim um planejamento, uma ação estratégica que você possa dizer, não, o governo está fazendo tal atitude que vai resultar nisso, vai resultar na redução, vai resultar nisso, vai resultar num benefício para a população. E eu não vejo só a substituição como a panaceia, como a solução. Eu vejo que tem que ser feita uma série de ações. Precisa se remontar a segurança pública do Estado, concurso público, maior controle, maior fiscalização, maior ação de corregedoria, enfim, tem que se repaginar tudo de novo. Eu até me atrevo a dizer que temos que começar do zero para que haja uma reconquista da confiança junto à população. Coronel, para finalizar, o senhor citou aí várias situações, mas existe como eleger uma como sendo o maior problema hoje da atual administração no que diz respeito à segurança pública do Estado? Existe o enfrentamento à corrupção. Essa daí é a primeira. Você precisa extirpar as maçãs podres para poder você ver o que sobra e a partir daí você reestruturar o sistema de segurança. Simples assim, como se fosse, não é? Mas aí para isso também precisa uma série de ações, não é isso, Coronel? Precisa uma série de ações e precisam de ações integradas. Por exemplo, não vejo como o Ministério Público não está nisso, não vejo como o sistema judiciário não está nisso e como a sociedade não está nisso. Porque quem sofre as consequências da degeneração do sistema de segurança pública é a população. É ela que vai pagar com o seu patrimônio, com as suas vidas, com a insegurança, que é uma coisa extremamente complicada, e até, por que não dizer, o clima de terror que foi implantado aí a questão de 2 meses atrás e que deixou a cidade, de fato, no lockdown forçado pela ação de facções criminosas. Ok, então, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Eu que agradeço sempre a participação aí, poder contribuir com esse programa, que é um programa sério e que a gente costuma acompanhar e assistir também. Muito obrigado, um ótimo trabalho. Obrigado. Boa noite. Conversamos com o Coronel Amadeu Soares, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas. 6h19, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, você vai conferir ainda hoje aqui no 18 horas. Segundo a CPI da Covid do Senado Federal, documentos apontam as provas de que o Amazonas foi usado como cobaia nessa pandemia. Esse é o nosso assunto em instantes. Mix. Previsão do tempo agora em Tempo e Temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 44% e 85%. 6h25, boa noite. Mix.
E o nível do Rio Negro baixou mais 4 centímetros de ontem para hoje. Agora a cota no Porto de Manaus é de 29 metros e 35 centímetros. Pois é, Carlão, e desde que começou a vazante, no dia 21 de junho, o nível do Rio Negro já baixou 67 centímetros. E vale lembrar que a cheia deste ano foi recorde, viu? Atingindo a marca de 30 metros e 2 centímetros. 18 horas. Olha, encerra meia-noite de hoje mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19 aqui na capital, aqui em Manaus. O público-alvo é o grupo de pessoas a partir dos 18 anos. Atenção aí, 18 aninhos, hein? Ontem, no primeiro dia do mutirão, foram vacinados 40.613 jovens e até o início da tarde de hoje, mais 17 mil pessoas haviam recebido a primeira dose do imunizante. Agora a expectativa é de que até meia-noite o total de vacinados chegue a 80 mil nesses 2 dias de vacinação, com horário estendido, Karime, os 18 aninhos aí, né? O horário estendido vai até meia-noite de hoje, Olha não é? aí. 2 dias, quarta e quinta-feira com horário estendido, mas só lá na Arena da Amazônia, no Sambódromo e no Centro de Convenções Vasco Vasques. E até às 5 da tarde de hoje, o Amazonas havia aplicado 2.428.000 doses das vacinas contra a Covid-19. Desse total, 1.800.000 pessoas receberam a primeira dose, 601.000 pessoas receberam as 2 doses e mais 29.000 pessoas receberam a dose única da vacina da Janssen. Karime, em percentuais, isso significa que o Amazonas tem 42,7% da população já vacinada com a primeira dose e 19% com as 2 doses ou dose única, ou seja, aqueles que completaram o ciclo vacinal e garantiram a proteção considerada satisfatória pelas autoridades de saúde. Pois é, Carlão, e tem um detalhe interessante aí, tá? A maioria das pessoas vacinadas contra a Covid-19 aqui no estado do Amazonas... As mulheres. É de mulheres. Ué, fazer o quê? Os dados são do site da Fundação de Vigilância em Saúde e mostram aí que 292.353 mulheres já foram vacinadas com as 2 doses ou a dose única. E na população masculina, esse número é de 244.531 homens imunizados. São quase aí, né, fazendo essas contas por alto, são quase 50 mil mulheres a mais vacinadas do que os homens. Nós estamos indo lá, Karime. Pois é, né? Mas é um perfil, né? Vocês são mais rápidas. E outra informação interessante, Karime, é que entre os jovens de 18 a 19 anos e também de 20 a 24 anos, a população masculina é maior considerando aí as 2 doses. Mas na proporção por doses, as mulheres também são maioria aí, Karime. Entre os jovens de 18 e 19 anos, são 79.147 homens, dos quais 11.978 receberam a primeira dose e 1.610 doses, a dose única, né? Nessa faixa etária foram 76.132 mulheres, das quais 12.671 tomaram aí a dose 1 e 1.641 a segunda ou a dose única, Karime. Então quer dizer que as mulheres estão na dianteira. É um perfil, né, Carlão? Já que as mulheres procuram mais os médicos, elas são mais cuidadosas com a saúde. Eu acho que segue um perfil aí. A gente vai meio na valsa, né? Mas tá legal, não tá tão absurda essa diferença. Exato. Okay. Agora em Manaus, 6 horas e 29 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a CPI do Senado analisa documentos em sugestão para que o governo criasse tendas em Manaus a fim de indicar remédios ineficazes contra a Covid-19. E o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, diz que os e-mails aumentam as provas de que o Amazonas foi usado como cobaia nessa pandemia. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. No pior momento da pandemia da Covid-19 no Amazonas, em janeiro desse ano, enquanto doentes morriam asfixiados por falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, o Ministério da Saúde enviava à capital uma equipe de médicos, mas não para ajudar no enfrentamento da doença, e sim para propor tratamento com medicamentos ineficazes. A revelação veio à tona após a CPI da Covid quebrar o sigilo dos e-mails da secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro.
Janeiro. A CPI analisa documentos com sugestão para que o governo criasse, inclusive, tendas em Manaus, a fim de indicar remédios ineficazes. Essas tendas funcionariam fora dos hospitais. A sugestão foi do médico Gustavo Vinícius Pasquarelli Queiroz. Ele relatou a resistência de colegas para prescrever remédios sem eficácia e sugeriu a criação das tendas de tratamento, onde atuariam profissionais que acreditassem na modalidade terapêutica. Para não haver discordâncias entre as prescrições, o médico sugeriu até a criação do kit Covid. O médico também propôs que os doentes tivessem o poder de escolher o tratamento e não os profissionais da saúde. Em outro e-mail, também consta o relato do médico Luciano Dias Azevedo. No dia 15 de janeiro, no auge da crise de oxigênio em Manaus, ele defendeu que os enfermeiros pudessem prescrever os medicamentos ineficazes no caso de resistência dos médicos. Luciano Dias Azevedo é investigado pela CPI da Covid por integrar o chamado gabinete paralelo, que aconselhava o presidente Jair Bolsonaro a adotar medidas contrárias à ciência, como os medicamentos ineficazes. Luciano Azevedo é apontado como responsável por elaborar uma proposta para incluir na bula da cloroquina a recomendação para uso contra a Covid. A proposta foi recusada pela Anvisa. Na avaliação do presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, o estado do Amazonas foi usado como cobaia pelo Ministério da Saúde. O Amazonas foi usado como cobaia e as provas cada dia são mais irrefutáveis, são mais densas, que o Amazonas realmente, infelizmente, foi usado como cobaia para o tratamento ineficaz. Dia 20 de janeiro, quando ela recebe esse relatório, foi os piores dias que nós estávamos vivendo no Amazonas e em Manaus. Falta de oxigênio. Vocês assistiram, vocês acompanharam isso. Pessoas morrendo por falta de oxigênio no estado e eles brincando, infelizmente, com a vida das pessoas. A CPI da Covid também teve acesso a um vídeo em que Mayra Pinheiro pede a um biólogo bolsonarista que elabore perguntas para serem feitas a ela por 5 senadores governistas durante seu depoimento na CPI. A gente tem um grupo que nos apoia, que reconhece o nosso trabalho. E esse grupo precisa fazer perguntas no direito que eles têm de interrogarem o depoente que nos ajudem no nosso discurso. Então, que perguntas eu posso dar para esses senadores fazerem a mim, entendeu? Para aqueles que entendem que eles jogam para eu fazer o gol, eles estudam para eu fazer o gol, entendeu? Perfeito, 4 perguntas. O que o senhor achar necessário, pode ser mais, capricha e já me dá a resposta, porque os senadores têm que ter essa respostinha, entendeu? Sobre isso, Omar Aziz criticou a conivência dos senadores. E grave é ela acusar, dizer que senadores vão passar a bola, quer dizer, os senadores viraram a marca do futebol feminino, né? Eles tocam para fazer o gol. Então, ela está chamando lá os senadores, infelizmente, de fazer parte de um complô para pregar aquilo que cientificamente não existe. O Ministério da Saúde não comentou se as sugestões das tendas foram acatadas e sobre o treinamento de Mayra Pinheiro antes de depor na CPI, o Ministério informou que o assunto está sob sigilo. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. E agora vamos direto a Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, hoje foi dia de acalmar os ânimos e de declaração do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, desmentindo a ameaça de golpe. A que ponto chegamos, não é? Boa noite, Carlos Eduardo. Explica pra gente essa história, esse contexto. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. A origem desse escândalo foi uma reportagem de hoje do jornal Estado de São Paulo e divulgou uma mensagem de tom ameaçador do ministro da Defesa, o general Braga Neto, enviada ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E esse recado, enviado por um importante interlocutor político, segundo a matéria, dizia que se a proposta de emenda à Constituição do voto impresso e auditável não for aprovada, não haverá eleições. Esse fato repercutiu de forma muito negativa, gerando mais um atrito entre os 3 poderes.
Lembrando que essa mesma discussão aconteceu há exatamente uma semana antes do presidente Jair Bolsonaro ser hospitalizado. O ministro Braga Neto se pronunciou hoje pela manhã publicamente, criticou a reportagem e disse que as Forças Armadas defendem a democracia e as instituições democráticas. O voto impresso, disse ele, é uma pauta legítima, defendida pelo governo federal. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, que era o destinatário da mensagem, né, disse que o brasileiro quer vacina, quer trabalho e vai julgar os seus representantes em outubro do ano que vem através do voto popular, secreto e soberano. Já o presidente Jair Bolsonaro, que está às voltas de uma reforma ministerial, não disse nada. O vice-presidente, o Mourão, ele disse que o Brasil não é uma república de bananas e que vai ter sim eleições. Mas aí o fato repercutiu em todo o Brasil, inclusive aí no estado do Amazonas, mobilizando os parlamentares da base aliada e os da oposição. Eu conversei primeiramente com o deputado capitão Alberto Neto, do Republicanos. Ele defende a PEC do voto impresso e auditável, mas não crê nessa possibilidade de golpe de Estado por parte das Forças Armadas. Vamos ouvir. As Forças Armadas têm um papel, além de defesa da pátria, de garantir os poderes constitucionais. Né? Então ele tem essa função de garantir a nossa democracia. As Forças Armadas jamais poderá ultrajar o processo democrático. Ninguém, isso em pleno mundo globalizado que nós vivemos, essa questão de golpe é inaceitável. Isso aí é mais uma versão totalmente distorcida, querendo desgastar a figura do presidente. O presidente, apesar de ser militar, mas não foi eleito com golpe. Muito pelo contrário, foi eleito pelo processo democrático e nós queremos aperfeiçoar esse processo. Aí a gente acompanhou, né, a fala do deputado federal do Republicanos, o capitão Alberto Neto, refutando também esse iminente golpe que poderia, né, acontecer aqui no país. Carlos Eduardo, então ele que é da ala governista, ele também acalmou os ânimos, né? Exatamente, esse é o papel dele, né? Como um deputado da base do governo, é o papel dele apaziguar, acalmar os ânimos e tentar defender de alguma forma o ministro Braga Neto, que já se manifestou publicamente outras vezes, inclusive naquela nota direcionada ao presidente da CPI, Omar Aziz, mostrando que ele é muito mais Bolsonaro do que o Ministério da Defesa, ali em vez das Forças Armadas, ele tem um lado mais apaixonado, eu quero dizer assim, com relação ao presidente Bolsonaro. Bom, o problema não está na forma como o Braga Neto quer discutir a pauta. Ele não debate, nem ele nem o presidente. É ameaça, esse que é o grande problema. Eu também conversei com o deputado José Ricardo, do PT, que está viajando pelo interior do Amazonas, mas ele mandou um recado pra gente. Disse que esse momento é de muita cautela e que a sociedade precisa estar atenta. Vamos ouvir o que ele falou pra gente. Olha, eu entendo que as Forças Armadas deveriam cuidar daquilo que é o seu papel constitucional, né? Cuidar da soberania do Brasil, né? Cuidar da defesa a nível nacional contra qualquer ameaça externa. Na parte da política, não é o papel das Forças Armadas. Nós estamos vivendo um governo militar e alguns generais querendo impor as regras e, inclusive, querer impor regras que não estão na Constituição. Nós temos que garantir a democracia, as eleições, o voto e o resultado, né, das eleições. Aí a gente acompanhou agora a fala do deputado federal do PT do Amazonas, o José Ricardo, repercutindo também sobre essa reportagem, né, e esse possível golpe, enfim, toda essa discussão que movimentou hoje em Brasília, não é, Carlos Eduardo? Exatamente. O deputado José Ricardo, ele está muito atento a essa questão dessa movimentação desse governo muito alinhado à questão militar e que esse flerte, né, com o autoritarismo. Inicialmente, o general Braga Neto tentou desqualificar a reportagem do Estadão, mas depois ele viu que a matéria foi repercutindo e ele teve que ter essa tarefa de tentar colocar panos quentes, de tentar justificar, mas acabou que
Até agora, nesse momento, o assunto repercute e vai continuar repercutindo nos próximos dias. Por último, eu ouvi o deputado delegado Pablo, do PSL. Ele acha que a fala do general Braga Neto pode ter sido mal interpretada e o que faltou aí foi serenidade. Vamos ouvir. Acredito que ele quis dizer que não haverão eleições justas, limpas e transparentes, como todos os brasileiros merecem. Um alinhamento do que já diz o presidente Bolsonaro em relação ao voto impresso. É muito importante aprovar-se o voto impresso para que possa haver uma auditoria perfeita e uma transparência inequívoca da vontade soberana do povo exercida através do voto. E isso só pode acontecer se a gente tiver um mecanismo de duplo controle, como é o caso do voto impresso. E agora a gente acompanhou o áudio do deputado federal, delegado Pablo, defendendo então esse voto impresso, que não é exatamente um voto impresso, né, Carlos Eduardo? A gente não vai retroceder, continua votando lá na maquininha eletrônica e a gente só pega um comprovante deste voto. Exatamente. Karima, agora vamos prestar atenção nessa discussão sobre a PEC do voto impresso e auditável. Se a gente conversar com alguém sereno, com tranquilidade, que entende dessa pauta, é capaz dele nos convencer. Porque houve o debate, houve a argumentação. O problema é que as pessoas que defendem, inclusive os líderes que defendem a questão da PEC do voto auditável, impresso, eles não baixam o tom, eles sobem para o tom da ameaça e sempre para o autoritarismo. E isso afasta todos aqueles que querem debater esse assunto. Esse assunto podem ver pelas falas do capitão Alberto Neto, do delegado Pablo, eles falam de tom sereno. E, inclusive, falam que é importante discutir. E é importante, estamos no Estado Democrático de Direito. Estamos numa democracia. E é importante discutir e lá na frente votar sim ou não. Mas, enfim, Karime, pra gente... tem um segundo assunto que está repercutindo aqui em Brasília. Repercute essa informação de que o presidente Bolsonaro estaria de malas prontas para o Partido Progressistas, o PP. O mesmo partido do senador Ciro Nogueira, que ele convidou para ser o ministro-chefe da Casa Civil ontem. Bolsonaro já fez parte do PP durante 11 anos. Inclusive, ontem ele disse que ele é do Centrão. Ele falou para a imprensa, isso ontem repercutiu nacionalmente, que ele é do Centrão. Então, os analistas políticos entendem que essa é uma grande possibilidade, já que no Patriotas, o ingresso dele ficou cada vez mais distante por causa de uma disputa envolvendo o Diretório Nacional. O fato negativo nessa história é que Bolsonaro não tem partido até hoje porque ele quer ter carta branca para presidir o partido, dar as cartas. Mas não sei se o PP vai permitir que isso aconteça. Enquanto isso, existe uma outra empreitada nessa engenharia política. Os partidos PSL, o DEM e o PP estão negociando uma fusão das 3 siglas em uma só. Esse novo partido seria o maior do Congresso Nacional, com 121 deputados e 15 senadores do chamado Centrão. A negociação está em último estágio e esse novo partido deve ser anunciado muito em breve. Eu volto com vocês, Karime e Carlão. Um partido fortíssimo, não é, Carlos Eduardo? Já nasce forte e grande, né? Esse é um partidão, Carlos Eduardo. Então vamos entender a estratégia, né? O Bolsonaro deve estar sabendo disso aí e deve migrar para esse partidaço aí. Bloco. Tá certo. Então, muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo. Uma ótima noite e bom trabalho. Um abraço, tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Conversamos com o correspondente do programa 18 Horas em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. 6h44, boa noite. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 Horas, carta assinada por mais de 50 ONGs cobra que o Ministério Público Federal retorne força-tarefa na Amazônia para combater crimes ambientais. É o nosso assunto logo depois da playlist. 18 horas. Economia. Muito bem, agora vamos conferir os indicadores econômicos. O dólar fechou em alta de mais 0,41% e terminou o dia cotado a R$ 5,21. O euro também fechou em alta de mais 0,16%, cotado a R$ 6,13. E o Bitcoin fechou em mais 1,24%, cotado a R$ 169.000,51. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em mais 0,17% e fechou ao
aos 126.146 pontos. E a cesta básica em Manaus acumulou alta de 6,51% nos 6 primeiros meses deste ano. O reajuste dos preços dos itens essenciais foi constado na pesquisa feita pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado no início do mês de julho. E o levantamento apontou ainda uma alta de 2,50% no valor médio da cesta básica em junho, na comparação ao mês de maio, mês em que o consumidor desembolsou R$ 258,73 para comprar os produtos essenciais. Já no mês de junho, pagou R$ 265,19 para comprar os mesmos itens. E conforme a pesquisa, o preço médio da margarina acumular alta de 53,96% nesse período, passando de R$ 1,74 para R$ 2,68. E a cartela de ovos saltou de R$ 14,72 no início do ano para R$ 15,76 no mês passado. Uma alta acumulada aí de 14,30%. E um levantamento feito nos postos de combustíveis mostrou que o Amazonas é o estado que teve a maior variação no preço da gasolina e do álcool neste mês de julho. O preço médio da gasolina avançou 1,44% no país nas primeiras semanas deste mês. Exatamente, Karime Leão. E o Procon Amazonas informou que segue fiscalizando a prática de preços abusivos nos postos de capital e interior. Mais detalhes com a nossa repórter Júlia Gomes. De acordo com o mais recente índice de preços TicketLog, o Amazonas tem a maior variação no preço da gasolina e do álcool em julho. O preço médio da gasolina no estado, no início de julho, na comparação com o mês anterior, avançou 5,20%, com valor médio de R$ 5,64 no litro. Já o etanol teve alta de 4,99%, sendo vendido a R$ 4,59. No país, o preço médio da gasolina avançou 1,44% no mesmo período. Comercializado a R$ 5,95, o combustível registra médias acima de R$ 6,00 em 13 estados. O etanol, por sua vez, se manteve estável, com aumento de 0,02% e valor médio de R$ 5,03 por litro. No recorte entre os estados, a gasolina mais cara do país foi encontrada no Acre, a R$ 6,38. O maior aumento, por sua vez, vale lembrar, foi do Amazonas, onde o preço médio avançou 5,20% em relação ao fechamento de junho. No Amapá, os postos comercializaram o combustível pelo menor valor médio por litro, a R$ 5,36. O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da TicketLog, empresa de gestão de frotas e soluções de mobilidade. O Procon Amazonas informou que tem trabalhado na fiscalização do preço dos combustíveis no que diz respeito à forma abusiva, já que não pode interferir na política de preços e de serviços dos postos. Mas, segundo o diretor-presidente do órgão, Jalil Frache, o Procon, junto com outros órgãos reguladores, tem fiscalizado para inibir práticas abusivas no estado, principalmente na capital, a exemplo a Operação Petróleo Real, realizado no início deste mês. E a Operação Petróleo Real veio justamente para inibir todas as práticas de infração no Código de Defesa do Consumidor, não só a questão do preço, mas também da ausência de CDC, da ausência de observância de outras normas de defesa do consumidor que tem que estar presente ali no posto de combustível. Agora, foi identificado em alguns postos sim que há um aumento desproporcional, mas a grande maioria dos postos estariam ali de fato acompanhando o movimento do mercado. Então é importante que fique claro que o mercado ele não cabe interferência, não cabe regulação. Então ele se autorregula e aí o Procon não tem como precificar produtos e serviços. Portanto, nós não temos como dizer quanto vai custar o valor unitário da gasolina. Apenas fazer a análise técnica se há ou não abusividade. Júlia Gomes para o 18 horas.
18 horas. Oi, agora o assunto é um assunto importante, hein? Trata-se aí da proteção da Amazônia. Uma carta assinada por mais de 50 ONGs cobra que o Ministério Público Federal retome força-tarefa na Amazônia para combater crimes ambientais. Encerrada em fevereiro, a Força-Tarefa Amazônia foi encerrada em fevereiro deste ano, tá? A operação atuava na região desde agosto de 2018 no combate contra crimes ambientais. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Júlia Gomes. Um sinal de recuo da atuação do MPF no enfrentamento aos crimes e à degradação ambiental. É assim que a Carta de 56 organizações ambientalistas e de direitos humanos descreve o encerramento da força-tarefa do Ministério Público Federal na região amazônica. As informações foram publicadas pelo Folha de São Paulo. A carta foi enviada na última terça-feira, dia 20 de julho, ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ao Conselho Superior do Ministério Público Federal e às câmaras de coordenação de meio ambiente e de populações indígenas e tradicionais. Encerrada em fevereiro pelo MPF, a Força-Tarefa Amazônia promovia desde agosto de 2018 a coordenação entre 6 procuradores dos estados da Amazônia Legal para operações contra crimes ambientais na região e também para reparação de danos, ações de tutela coletiva e controle de políticas públicas. Sem implicar em custos adicionais, a coordenação havia sido criada para atuar por 18 meses e foi prorrogada por mais um ano, até o início de 2021. No período, a Força-Tarefa realizou 19 operações contra crimes ambientais. A carta sugere a retomada da Força-Tarefa ou sua substituição por uma estrutura permanente de coordenação do Ministério Público Federal voltada para a região amazônica. A carta aponta ainda que os crimes ambientais na Amazônia não ocorrem de forma isolada. Muitas vezes estão associados à corrupção, lavagem de dinheiro, fraudes, evasão fiscal, formação de milícias e assassinatos, e que combater os crimes ambientais é também promover a segurança pública, a integridade das instituições e o próprio Estado de Direito, e que o MPF tem um papel fundamental nisso, afirma Renato Morgado, gerente de Meio Ambiente e Clima da Transparência Internacional Brasil, uma das signatárias da carta, junto a organizações como a WWF Brasil, Conectados Direitos Humanos e Instituto Igarapé. Para saber a lista completa das organizações signatárias da carta, basta acessar a matéria completa no portal 18horas.com. Júlia Gomes para o programa 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha que interessante, hein? A Universidade Federal do Amazonas lança o processo seletivo contínuo de 2021 com vagas para a capital e interior. A repórter Ananda Chama traz mais detalhes. No último dia 20 de julho, a Universidade Federal do Amazonas lançou o processo seletivo contínuo de 2021. Serão ofertadas ao todo 2.761 vagas, sendo que 1.886 são para cursos ministrados na capital e 875 vagas para os municípios de Benjamin Constant, Quari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. Os estudantes que fizeram a terceira série do ensino médio em 2020 e que tenham participado da primeira e segunda etapa do processo seletivo contínuo poderão concorrer. As inscrições serão abertas no dia 11 e vão até o dia 25 de agosto. Para se inscrever, o estudante deverá acessar o site da Comissão Permanente de Concursos, COMPEC, e ter em mãos o número da carteira de identidade, CPF e identificador único do candidato, que é obtido através da Secretaria da Instituição de Ensino onde estuda. A taxa de inscrição terá o valor de R$ 80. Os estudantes da rede pública de ensino do estado do Amazonas serão isentos do pagamento da taxa de inscrição, exceto aqueles matriculados em Manaus, que poderão solicitar a isenção a partir das 10 horas da manhã do dia 26 até as 17 horas do dia 27 de julho. As provas do processo seletivo contínuo terceira etapa vão acontecer no dia 31 de outubro, de 8h30 da manhã até 1h30 da tarde, horário Manaus. Os portões vão ser fechados 8h15 da manhã. Os candidatos
candidatos passarão por 2 avaliações. Uma prova objetiva, que terão 54 questões, sendo que 6 perguntas para cada disciplina, e uma prova de redação. As aulas do curso vão ter início no primeiro semestre letivo de 2021. Ananda chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 58 minutos e agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde, por meio do Boletim Diário Covid-19, traz o diagnóstico de 601 novos casos, totalizando para 413.146 o total de números de casos aqui no estado do Amazonas. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 9 mortes, elevando para 13.462 o total de mortes por Covid-19 no estado do Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 19 milhões e 500 mil pessoas com diagnóstico positivo para a Covid-19, com 546 mil mortes. O país também soma hoje 17 milhões e 400 mil pessoas recuperadas da doença. Agora, 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A crise na segurança pública do Amazonas cresce a cada dia e tem gás suficiente para ir bem mais longe. O governador Wilson Lima mantém há 14 dias o setor de inteligência sem um chefe nomeado. O jornal Folha de São Paulo chamou de calamitosos os resultados do governo na segurança pública. Hoje a notícia foi de que o vice-governador, em exercício no cargo de governador, exonerou o secretário. O ato teve pelo menos um resultado prático. Fez uma espécie de resumo dos fatos negativos da gestão de Wilson Lima na área de segurança. Mas o fato é que Wilson Lima vem sofrendo acusações gravíssimas de corrupção. O Estado parece viver um descontrole sem precedentes. As denúncias precisam ser levadas em conta e investigadas pelos órgãos de controle. Só assim o direito a uma gestão decente será garantido aos cidadãos. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã, sexta, hein? Estaremos de volta com você a partir das 6 da tarde aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.